gravado aqui ao vivo. Um frio, meus irmãos, que está aqui avassalador, viu, meus irmãos? Está muito frio mesmo. Né, hoje, queria também, né, deixar minhas condolências, né, para o pessoal do Sul, né, num frio desse lá, alagado, né, onde as pessoas estão passando provas ali. E parece, semelhantemente também, o que vamos aprender hoje é sobre provações. Um dos detalhes maiores dessas provações são que é a carta de Esmirna. Hoje vamos falar da segunda carta, né, que a Bíblia relata que o próprio Jesus enviou a João, aquele que andava em meio aos 7 candeeiros de ouro, com 7 estrelas nas mãos. Deu essa carta, né? A primeira ontem foi Éfeso, vocês que estão acompanhando aí, né? Ontem foi Éfeso. E hoje, e cada igreja, a gente aprende, né? A gente aprende que parece que essas igrejas, elas parecem que tem algo semelhante a nós mesmos, né? Então, eu queria que vocês dessem o like no vídeo já, tá bom, meus irmãos? Queria deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, antes de começar esse ensino. Irmãos, o canal está correndo risco de sair do ar, tá? Coisa séria. Muitas pessoas nos abandonaram. Está correndo risco de sair do ar, né? A gente está eu estou numa fase assim, bem sensível na minha vida, tá certo? E então dá um valor mesmo, compartilhe para as pessoas, porque o dia que o pastor Júlio não tiver mais ensinando a vocês, vocês vão sentir muita falta. Falta de verdade, porque as pessoas não querem saber mais de ensinar. Hoje é só dinheiro, só dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. As pessoas não querem mais atrair as almas para o benefício do conhecimento e da sabedoria. Então, sempre eu tenho aqui falando, dá o like, compartilhe, dá o like. Vocês estão muito relaxados com isso. Fico triste saber que tem pessoas que na hora que fazer culto de revelação, todo mundo enche isso aqui. É mais de 1000 pessoas. Ai, tô com dor nas costas, tô com dor nisso. Mas na hora de querer conhecer Jesus, ninguém quer. Então, lamentavelmente, onde a raça humana está chegando, né? Então, deixar bem claro e evidente, tá? Que está chegando o fim. Tudo tem começo, meio e final. Tá? Dá valor ao canal, dá valor à igreja se tira de arrependimento. Porque hoje em dia só falsos profetas. Só querem o dinheiro de vocês. Mais nada, só Pix. Eles não estão aí. Então, será que vocês estão agora querendo ensinar vocês? Tá nada. Estão dormindo no edredom. Eles não estão lá igual nós estávamos ontem na Marmitex, em Piqueira, em Viadutos. Não. As pessoas não querem isso, né? Cadê os nossos acusadores que nos acusaram tanto, né? Fizeram pessoas embora. Cadê eles? Os acusadores, sim, vocês conhecem, os acusadores que estavam com a gente. Cadê eles fazendo a obra? Então, não fazem e não deixam ninguém fazer. Então, é muito séria a realidade do ser humano hoje. O ser humano está podre. Podre. Bom, só deixar essa saudação. Já deixa seu like e compartilhe. Irmãos, hoje vamos falar sobre Esmirna. Mas antes de mais, enquanto você não vai lá compartilhar, eu vou soltar um hino aqui de Esmirna. Aqui ontem foi de... Eu achei um hino 10 dias Esmirna, você acredita? Então, vai compartilhando lá e daqui a pouco vamos estar falando um pouquinho sobre a igreja Esmirna, bem? Eu sei das tuas obras, da tua tribulação, e mesmo que pareças pobre, eu sei que és rica em graça. Eu te conheço e sei Esmirna! Blasfêmia em ti dos que se dizem serem meus e não são. Eu sei das tuas obras, da tua tribulação, e mesmo que pareças pobre, eu sei que és rica em graça. Eu te conheço e sei blasfêmia
tremendo, né, meus irmãos? Que tremendo. Esse hino, ontem eu coloquei o hino da igreja, né, de Éfeso, e hoje estou colocando um hino da igreja de Esmirna. Cadê o pessoal que não vê ninguém? Irmãos, está cada dia mais difícil, os dias são maus, né? Ninguém quer mais aprender de Jesus, não. As pessoas só querem falácias. Cadê o pessoal? Não chegou ninguém aqui. Mas vamos continuar, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro ganha. E eu não estou nem aí com os que ficaram também, porque se ficaram, porque estão desmanzelados com as coisas de Deus. Ah, estou cansado disso. Irmãos, cansa. Chega uma hora que você fala, meu Deus, eu tenho que olhar para o ministério, porque se olhar para as almas, tá difícil hoje. Que coisa terrível. A gente, ó, eu fiz os 2 canal vídeos, tô 9 horas, e ninguém aparece. Ninguém aparece, né? Ninguém vem. Impressionante, né? Mas vai seguir esses pastores que ficam, isso falaram, e aí dentro de um monte, o cara pega um celular, fica no meio do mato falando, dá lá 700, 1000 pessoas assistindo o cara. Mas aqui dentro da Bíblia Sagrada, que é para buscar conhecimento, sabedoria, buscar entendimento para crescer com Deus, ninguém quer não, meus irmãos. Por isso que eu falo, naquele dia do juízo final, vai ser tenebroso. E por isso que eu sempre digo, naquele dia vai ser tenebroso o dia do grande julgamento, né? Quem apontou a igreja, quem matou almas, quem escandalizou o evangelho, irmão, vai ser tenebroso. Irmão, vamos lá então? Vamos então comigo? Vamos segue meus bons. Abre comigo a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Isto diz, o primeiro e o último que foi morto e viu. Claro, Jesus falando, né, nas cartas de João. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu darei da coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Está falando que é o dano do inferno. Irmão, vocês entendem uma coisa. Se vocês souberem que Esmirna fica a 65 quilômetros ao norte de Éfeso, né? E o que tem um paralelo muito marcante que eu vim estudando, né? Eu vim falando com Deus, dando sabedoria, pedindo sabedoria para o Senhor, acerca desse graduado de poder que teve a igreja de Esmirna e o que ela se refere em mim e em você. Primeiro, meus irmãos, a igreja de Esmirna tem um fato interessante. Para quem não sabe da história católica, né, que não está no manuscrito sagrado, nós vamos falar de um tal de Policarpo, né, que viveu em 155 depois de Cristo, que foi um dos discípulos de João, sim, João, aquele da ilha de Patmos, que escreveu essa carta em Apocalipse. Policarpo, ele foi um dos dirigentes desta igreja de Esmirna. Olha que interessante. E para você ter uma ideia, Policarpo morreu de uma morte tenebrosa, né? Segundo o que está escrito, ele foi estacado numa cruz, né? E aí perguntaram para ele, porque ele não quis se colocar oferenda ao rei de Roma, o rei romano. E engraçado que ele disse assim, olha, há 86 anos eu servi a Deus. Então, se vocês quiserem me matar, aí perguntaram para ele, vocês querem que jogue vocês para bestas selvagens ou que morra você no fogo? Ele disse que eu vá para o fogo e que o fogo me extingue, ou seja, me extermine, né, mais de 1 hora. Então, a valentia de Policarpo na igreja de Esmirna foi muito tremenda. Mas vocês sabiam que lá dentro da cidade de Esmirna, porque hoje hoje a cidade chama-se, não é mais conhecida como Esmirna, é Izmir. Hoje é Izmir, lá na Turquia, tá essa cidade. Engraçado que lá nessa cidade, eles acharam também alguns destroços, até mesmo do Poseidon. Sabe aqueles homens, metade de sereia e metade com garfo na mão? Sim, eles adoravam também uns cláusulas da deusa Diana de Éfeso, juntamente com as estaturas do rei do mar, Poseidon. Irmãos, você vê que Jesus está olhando para a igreja de Esmirna, mas o que mais interessante na igreja de Esmirna é que está uma perseguição muito grande lá. Ele começa no versículo, olha só, presta bem atenção no versículo que ele fala aqui, ó. Ele começa frisando a sua eternidade, né? Eu sou o primeiro e o último.
Aí ele começa a falar aqui, ó, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Por que que ele diz isso? Os crentes de Esmirna, a igreja de Esmirna, como você pode ser hoje um Esmirna, eles perderam tudo. A Esmirna era uma cidade de pessoas de muita riqueza. E eles eram os únicos visivelmente pobres, separados da sociedade. Por quê? Muitos deles, por acaso, entregaram tudo que tinha pelo Evangelho para construir a identidade de Cristo. Olha só, deram tudo que tem. A pergunta é, você em casa, você daria tudo que tem para que o Evangelho crescesse? Você daria? Você venderia teu carro para que o Evangelho crescesse? Eu quero perguntar se você tem fé hoje. Se você tem essa fé hoje. Você tem essa fé de pegar o que você tem de valor, que não vai te fazer falta, para investir no reino de Deus? Tem? É isso mesmo, eu quero apertar o seu caminho. Este povo fez isso. Este povo era um povo de classe média alta, e como começou o evangelho de Cristo através também das orações de Policarpo, ali começou o povo a vender para que cresça o evangelho. Que cresça. Muita gente fala, eu tenho coragem. Não tem. Se amanhã falar, então me dá seu carro aqui hoje, que a gente vai precisar colocar na obra. Manda para mim o seu carro. Na hora você vai falar não. Até rico mesmo hoje não tem. Hoje você vê que os ricos não estão assim, ó. Eles têm 3, 5 propriedades, eles não dão uma para construir uma igreja. Então o mundo está mais apegado na matéria. Mas naquele tempo, o povo queria ir para o céu. Vocês podem ver que também na Roma Antiga, né, vemos Nero, Damasceno, quem não lembra, que chegava ali, colocava uma família inteira para ser comido por leões famintos na arena de Roma, né, na cidade de Roma, que é a capital da Itália. Então, se vocês for pegar bem, o pessoal de Ankara, que Ankara significa que é a capital da Turquia, né, Ankara, por exemplo, é uma cidade rica que fica do lado também da igreja aqui de Esmirna, do povo de Esmir, a cidade de Esmir hoje, né? Hoje você vê que o povo, eles foram separados, eles aceitaram a Cristo, eles ouviram a mensagem e deram tudo que tinham e ficaram pobres. Olha para vocês terem uma ideia, hoje, como hoje o mundo está mais materialista. O povo largava tudo. As pessoas largavam tudo em benefício à obra de Deus. Para você ter uma ideia que a igreja de Esmirna, ela vem sofrendo uma tribulação por isso. Porque como deram tudo, foi tipo como se fosse, olha, o rei, nós não se humilhamos à sua majestade e vamos ainda investir o que nós temos, não para o teu reinado, mas sim para o reino dos céus. Aleluia. Eita, glória a Deus. E foi isso que o povo de Esmirna fez. Ficaram pobres. Aí vem Jesus falando, eu conheço a tua pobreza, eu sei porque você está pobre, mas tu é rico. Ou seja, o que significa essa palavra? Isso é aquela palavra que eu sempre digo, do rico e o Lázaro. Lázaro não tinha nada, mas Lázaro tinha tudo. O rico, quando morreu, ele tinha tudo na terra, mas não tinha nada. Jesus está falando para o povo de Esmirna, para a igreja de Esmirna, que ela é rica. Ou seja, você perdeu tudo pelo evangelho, você deu tudo pelo evangelho, você hoje não tem nada, mas você tem tudo. Isso serve para muitas pessoas. Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Então você tem tudo. Você tem uma riqueza sem tamanho. Você pode ter uma propriedade hoje na terra, não ter uma propriedade natural, material, mas ter uma propriedade dentro de você chamada Espírito Santo, que vai te levar para a propriedade celestial, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus, que é a nova cidade de Santa de Nova Jerusalém, que até mesmo que no final do texto, Deus, o próprio Deus, concebe essa ocasião para que o povo de Esmirna levasse em consideração a uma promoção, digo assim, para que aquele que vencer. Aí ele fala, mas tem um porém, tem alguns judeus aí no nosso meio, aí começa a apertar o caminho. Ele começa a dizer, tem alguns judeus aí que querem se apresentar judeus, mas eles não são judeus. Olha só que interessante, né? Olha que só interessante. E para lembrar, meus irmãos, só deixar uma coisa aqui, pauta, sobre o que eu falei sobre riqueza, né? Então, como os macedônios, né, fizeram lá em 2 Coríntios capítulo 8, se vocês verem lá em 2 Coríntios capítulo 8, eles venderam as suas propriedades, deram tudo para que a igreja crescesse, né? Então ele começa a falar dos judeus aqui, tem judeus falsos em vosso meio, né? Que refere-se àqueles que um aspecto de sofrimento um aspecto de sofrimento, um aspecto de estar junto, mas não estão. Ou seja, eles não são verdadeiramente adoradores de Deus e tampouco fiel à aliança de Jacó. Então eles estão no meio de vocês, como aconteceu lá em Éfeso, né? A mesma coisa aconteceu aqui. Vocês podem ver que todas as igrejas têm o joio. Pode ver, toda igreja tem o joio. Éfeso tinha isso, né? Tinha os falsos apóstolos em Éfeso, e agora em Esmirna tem o quê? Os falsos judeus. Olha só que interessante, né?
né? Eles não eram descendentes espirituais de Abraão, que está em João 8,39. Eram servos de Satanás. Eles eram mentirosos, acusadores. É o que estava acontecendo aqui em Esmirna. Então, eu estava no meio de, sabe o quê? De acusadores. O que aconteceu com Esmirna? Aconteceu com o pastor Júlio. Cleide foi o quê? Serva de Satanás, me acusou. Acusando o povo. Então, o que estava aqui, que está acontecendo aqui? Acontecendo aqui, o mesmo aconteceu comigo. Ou seja, tinha pessoas infiltradas na igreja que não eram de Deus. Eram acusadores. Eles queriam quebrar o ministério de Esmirna. Vocês entenderam o que aconteceu comigo? Que eu estava com pessoas achando que era de Deus, mas não era de Satanás. Eram servos de Satanás com com saia grande, que com pelo na perna, ou pelo no ouvido, doutrina, mas não tinha o coração com misericórdia. Não tinha o coração de benevolência à obra de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Aqui eles estavam juntos, mas não estavam. Ou seja, esperavam alguma brecha para que pudesse ali atacar o povo. Ou seja, então existe servo de Satanás no meio da igreja. E essa é uma das afirmações que dá aqui no livro de Apocalipse, trazendo a cidade de Esmirna a um reboliço aqui. Porque a igreja perdeu a força. Por quê? Porque, ó, com bom e suave é que os irmãos vivem o quê? Exato. Ó, com bom e suave é que os irmãos vivem. Mas não viveram. Por quê? Porque não tem como dois andar juntos, se não há concordância. E aqui trouxe esse problema. Esse problema trouxe aqui. Porque não tinha comunhão mais. Os judeus verdadeiros, que eram filhos de Abraão da promessa, que viviam na espiritualidade de Abraão, viviam com as leis de Abraão e também com o temor de Jesus Cristo. Mas os outros não, eles nem eram da linhagem de Abraão, mas falavam que eram judeus. Muitas pessoas não se converteram, tampouco nasceram de novo e falam que são cristãos. E é isso que faz o embaraço da igreja. Porque os não cristãos não vão aceitar as leis que são do Espírito, porque eles andam na carne, eles não nasceram de novo. E aí vem essa concretização aqui, ó, dessa carta aqui, dessa igreja aqui sofrendo. Tá bom? Versículo 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Olha só. Então Jesus fala assim, ó, vocês vão sofrer. Cuidado, ó, não temas, você vai sofrer, mas não temas. Escutai, escutai. O diabo lançará algum de vocês na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha só, Jesus falou até quantos dias essa tribulação deles. Olha isso, meu. Olha isso, né? Então, o conforto que Jesus ofereceu sobre o livramento, agora, ele anima os discípulos, ele fala, ó, vai, não temas, eu estou contigo, mas agora, eles falam assim, agora tem uma coisa complicada, né? Agora vai vir o quê? Um sofrimento, aleluia, porque o diabo vai agora lançar vocês, né? Com certeza, alguns ali seriam presos, provavelmente dignos de morte, eles iam morrer ali, eles iam morrer. Jesus está falando, olha, uma coisa eu digo, não temas, estou com vocês, mas vocês vão para a prisão. Ele vai mostrar para vocês. E vão ser provados por 10 dias. Mas ser fiel. Se vocês morrerem comigo, vocês alcançarão a vida eterna. Foi isso que Jesus está falando, porque Jesus sabia que eles iam morrer. Imagina, agora pergunta a você que está aí em casa. Se Jesus falar para você, vai lá e agora, lá no barco, você vai morrer. Você iria? Gente, não seja hipócrita. Ou se não quiser responder, é melhor, para não querer mentir. Se Jesus falar assim, ó, agora se prepara, igual fez com Paulo, é necessário subir em Jerusalém para ser decapitado. Você iria? Você iria? A pergunta é essa. A pergunta que não quer calar, Arabassubi canta Arabagai, é essa daí. Você iria até ao lugar que você ia morrer? Muitos de vocês não estão preparados ainda para ser cristão mesmo. Muitos de vocês que estão aqui na live não estão preparados ainda para ser crente. Porque duvido se iria. Não iria. Não iria. Aqui eles dizem, ó, eles falam, ó, vocês vão para lá. E, gente, irmãos, presta atenção. Esmirna era uma igreja onde o povo sofria pela perseguição, mas tem um porém nesse detalhe aqui. Eles não era só morrer, era também sofrer, porque eles iam torturar. Sabe o que é martirizar? Torturar os cristãos. Imagina você apanhando dia e noite, quebrando sua perna, deixando você com a perna quebrada lá no frio, até a sua morte chegar, você pediria a morte. Então, e não se nega Jesus, não vou negar, não vou negar, leva paulada, quebra braço. Então, eles não morreram de morte súbita, eles morreram de uma morte sofrida, de um martírio,
né, constatado. Então, aí Jesus falou assim, ó, mas espera aí, vocês têm que ser fiel, porque senão eu não posso te dar a coroa da vida eterna. Então, era sofrer aqui por aquele pouco tempo e sofrer aqui um dia do que milhões de anos no inferno. Então, aí eles preferem o quê? Sofrerem. Então agora a pergunta vem, a igreja de Esmirna, porque irmãos, como eu disse, cada carta de igreja é uma igreja, e a igreja somos, quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é o templo? Não. A igreja é quem? É eu. Então a igreja, você hoje, você é Efésios ou você é Esmirna? Então, olha só que terrível que foi a situação do povo de Esmirna. Então, você vê uma tática de perseguição, uma tática de falar, olha, vocês vão sofrer, mas ser fiel. Aí vem, se alguém passar por essa prova tenebrosa, vem dizendo, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer. Aí que tá o problema. Por quê? Porque não ia ser qualquer um. Não ia ser qualquer um. Uns iam ser levados à morte, outros vitupério, outros perseguição. Então ele fala, o que vencer? Ele está falando assim, ó, talvez, será que alguém vai conseguir vencer? Ao que vencer? Aos não. Vou repetir. Escuta. Aos não. Aos é muita gente. Ao que vencer. Né? Ao que vencer. O que vencer. Ele não falou muita gente. Ele falou o que vencer. Porque sabia que não iria ser fácil. Que a provação ia ser grande, a tribulação ia ser grande. Aonde podemos ver essa igreja de Esmirna? Podemos ver essa igreja de Esmirna na tribulação. É a única igreja das 7 cartas da igreja, que eu destaco como a igreja da grande tribulação. Porque a igreja de Esmirna, ela tem todos os caracteres de cristãos que perdeu tudo por Jesus, perdeu família, perdeu casa muitas vezes, foram mandados fora de casa, mas não negaram a fé. O que aconteceu? Virou pobre. Também vejo que cristãos que foram lançados no meio de quê? De lobos. Jesus falou assim, ó, os meus eu vou lançar no meio de lobo. E é verdade, gente, ó, quem não é de Jesus não é lançado no meio de lobo. Eu fui lançado no meio de lobo, só tinha lobo no meu nome. A igreja Santidade de Arrependimento só tinha lobo. Só tinha lobo, meus irmãos. Verdadeiramente, só lobo. Essa igreja sofreu por quê? Porque um monte de lobo veio com Bíblia na mão, sendo querendo ser judeus, traíram o ministério, destruíram o ministério, mataram vidas, roubaram, saquearam. Até roubaram. Imagina, ó, ladrões, roubaram o dinheiro da igreja. Então, quer dizer, foi lançado aonde? No meio de lobo. Eu, pastor Júlio, fui lançado no meio de lobo. Lobos devoradores. Jesus falou assim, eu vou lançar vocês na onde? No meio de lobo. E aqui foi o que aconteceu. A igreja Esmirna, além, até roubaram a igreja, assim, é brincadeira. Não é? A igreja de Esmirna, a secretária levou o dinheiro da igreja, misericórdia. Eu fico vamos continuar aqui. É brincadeira. Né? Judas era o secretário da igreja, levou também o dinheiro que Jesus tinha, ainda ganhou mais 30 moedas de prata, ainda mandou matar o mestre. Né? Agora só falta mandar me matar. Então, olha só que interessante. Então, olha o que aconteceu aqui. Então, olha, além de roubarem, saquearem, detonar, lançaram o povo de Esmirna em meio onde? Em meio aos lobos. Porque só tinha gente achando que era de Deus, mas não era. Não era de Deus. Eles estavam lá fantasiados de terno, gravata, aleluia. Mas estavam com a sua mente equivocada, porque não conhecia Deus e tampouco as leis de Abraão. E não era do sinete da sua linhagem. Não era. Aí vem ele dizendo, o que vencer, quem tem ouvidos ouça, ao que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então ele está falando assim, ó, vocês vão levar o dano na primeira. Só um minutinho. Vocês vão levar o dano na primeira morte. Por isso que ele está falando aqui, vocês vão apanhar aí. Jesus está falando aqui, vocês vão levar um cacete bem dado. Vocês vão levar um cacete, mas, olha, vocês vão chorar para não apanhar. Mas vão quebrar vocês no meio.
Você viu? Levava à prisão, já todos os índices aqui e mostra já que eles iam apanhar. Que eles iam morrer depois de ser presos. Ó, não negue, vai ser sofrimento. Mas vocês vão levar um cacete, mais um cacete bem dado. Mas ele fala, ó, mas fica em paz, que esse dano aqui é só da primeira morte. Porque o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o sofrimento seria somente nessa vida. O sofrimento seria somente nessa carne. Mas a segunda morte jamais tocaria neles. Porque eles venceram, porque entregaram a sua vida em sacrifício vivo, santo e sem mancha a Deus, e receberam a coroa da vida eterna que foi preparada para os salvos desde a fundação dos séculos e séculos. Então Deus, assim, Jesus começa a transbordar a eles um sentimento de paz e de alegria, dizendo, anjo, avisa eles que se eles morrerem, se eles padecerem, eles vão sofrer, mas eles vão receber a vida eterna. Então, a igreja, diferente da igreja de Éfeso, nós estudamos um totalmente diferente. Você pode ver, né? Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Esmina não terminou o seu primeiro amor, ele estava ali, ó. Esmina não deixou o primeiro amor, meus irmãos. Não deixou. Esmina foi uma igreja referência. Muita gente fala, Filadélfia. Gente, Esmina. E Esmina, meus irmãos? Hã? E Esmina? Esmina foi uma igreja em parâmetros muito mais autoritários do que Filadélfia. Esmirna foi uma igreja poderosa. Poderosa, perseguida, tadinha. Sofrida. Foi sofrimento. Não foi igual ao Éfeso. O Éfeso estava lá. Só faltou voltar ao primeiro amor, se arrepender, voltar ao primeiro amor, porque Deus estaria com ele. Aqui não, aqui está falando de pancada, de perseguição dentro de Esmirna. É como se fosse que lá no Brasil não está suave, mas na África estão sendo perseguidos. É a mesma coisa. Né? Esmirna foi uma igreja de potência. Esmirna foi uma igreja de espelho para nós. Tá? Eu sinto a presença de Deus aqui. Então, Esmirna foi o quê? Foi uma experiência para todos os cristãos. Que aqui no Brasil não tem isso aqui. Aqui é fácil, gente. Aqui, gente, pensa num lugar fácil de ser crente aqui. Oh, lugarzinho bom. Lugarzinho bom de ser crente. Nego abre o YouTube, fala, prega, manda pra casa do cacete, e vai pra lá, vai pra casa do chapéu pra cá, e vai pra casa do cacete pra lá, e xinga aqui, xinga ali, fala que Deus mandou, que Deus falou, que Deus revelou, põe a Bíblia, fala, nós é contra os demônios. Vai fazer isso na Coreia do Norte. Vai fazer isso em alguns lugares, tá? Da África. Da África aqui mesmo. Vai lá. Será que esses pastores brasileiros teriam coragem, como o povo de Esmirna teve? Será que eles iriam? Sabe que a primeira coisa que esses frouxos iam fazer? Deus tem que confirmar. Oh, Deus, obrigado por essa graça, esse amor, esse ensino maravilhoso. Não, vamos confirmar. Mas se for dar um carro, ninguém vai orar para confirmar. Se for dar uma BMW para você, pastor. Não, tem que orar para confirmar. Não vai falar. Glória, é de Deus, irmão, é de Deus. Eu estava orando ali ontem na sala. Não precisa nem confirmar, é de Deus. Mas para morrer, é uma confirmação, vai ficar uma semana, irmão. E aí, vamos embora então para morrer? Não, estou ainda orando ainda. Deus está respondendo. Deus não respondeu ainda, irmão. Deus não respondeu ainda. Eu não sei não, hein? Tem que confirmar aí. Tá, varão? Varão. Tem que confirmar. Né? Não foi ainda a minha vez, não é a hora. Eu tenho que confirmar aqui. Meu irmão anda em oração ali pra gente ir, entendeu? E vai passar 1 ano, 2 anos e Deus nada de falar, porque eles não querem morrer por Cristo. Eles só querem ganhar nessa terra. Eles só querem o benefício dessa terra. Enquanto o povo de Esmirna doou o que tinha, arrancou o que tinha, para que o evangelho de Cristo crescesse com poder e ainda perdeu a sua vida espancado. Imagina, ficou sem roupa, ficou nu, ainda levou pancada. Imagina um povo desse onde não está agora. Onde esse povo de Esmirna está agora? Alguém pode me falar onde eles estão? Os que venceram lá? Os que foram fiel? Onde eles estão? Estão no céu, estão adorando a Deus, e nós aqui nesse sofrimento, nessa vida. Nós nesse mundo tenebroso.
nessa porcaria chamada terra. Nós estamos aqui sofrendo. Quem está sofrendo somos nós que ficaram. Eles sofreram por um pouco tempo, mas eles estão lá na glória de Deus. Eles viveram aqui, morreram aqui para si mesmo e renunciaram à sua própria existência para que possa o próprio Deus viver dentro deles. E olha só que interessante. Então, é muitas contradição entre um povo de Esmirna, um povo de Éfeso, com o povo brasileiro de hoje. Será que os assembleianos iam ter que aguentar isso? Não aguenta nada. Será? Imagina, se colocar uma irmã hoje numa prisão de Esmirna, ela fica, de ver ela, né, tá orando ali, pedindo assim para que Jesus tenha misericórdia. Não, ela fala, alguém tem um broche aí, para fazer os cílios aqui? Ai, minha unha quebrou a hora que o soldado me pegou. Vou repetir. Ai, minha unha quebrou a hora que o soldado me pegou. Ai, meu batom. Olha no espelho da cela lá, meu batom saiu. Se for pra cadeia. Se for. Né? Essas piriguetes da Assembleia de Deus, a maioria é piriguete. Não é todas, mas a maioria é piriguete. Salto alto rebolando e fazendo assim no coral. Né? Esses missionários, esses bunda mole aí. Esses bunda mole aí mesmo. Bunda mole. Se chegar um cara com a quadrada dentro da igreja, primeiro a correr é ele. Plá, plá, embaixo do altar. Ele em frente, vai, mata. Com a ponto 40. Vai. Outro se joga embaixo do púlpito, outro pega a caixa de som. Ninguém morre não, meus irmãos. Morre nada. Esse negócio aí de falar aqui, homem de Deus, não, vocês não conhecem homem de Deus, não, mas homens de Deus foram esses aqui. Não vem colocar, eu quero ver, que a quadrada era cara a cara. Vai, nega ou tiro, com a 12, estourar sua cabeça. Um já foi, aí você vai pro lado do seu amigo já tá com a cara estourada, o olho tudo, aquele buracão aqui, e nego arranca do pescoço aí. Vai, agiliza. Vai negar ou não vai? Aí você olha o carro, você fala, não sei não, hein? Não, eu nego, depois eu sou católico. De crente vira católico. Entra numa igreja hoje, os pastores ficam falando, aqui é o nome de Deus. Que Deus um dia experimentasse, entrasse um cara de 1 a 12, dando tiro nas luminárias, bau. Ia sair gente correndo, pulando cadeira, irmão. Ia ficar um na igreja. O pastor ia ser o primeiro a cagar nas calças. Esse é o primeiro. Né? Porque não é, meus irmãos. Não tem essa. A finalidade, quando a gente aceita Cristo, a finalidade é morrer por Cristo. E aqui foi o que eles fizeram. Eles tiveram o quê? Uma determinação espiritual muito forte. Muito forte. Além do normal. É a mesma coisa que você fala assim, ó. Tem uns leão ali. Vamos entrar ali em Roma ali? Vamos entrar em Roma? Vamos entrar em Roma ali? Tem uns leão ali. Tem uns leão. Estão já 15 dias sem comer. Bora? Você vai ficar com Jesus? Então vamos com os leão. As criancinhas, você com a criança de 1 ano de idade no colo, colocar na boca do leão para o leão comer sua criança. Depois da sua vez, você colocar o braço, ele comendo o seu braço, se chacoalhando, todo mundo gritando, Ou você na estaca dentro do jardim de Nero, né? Estacado, colocaram um açúcar, um monte de abelha pegar você e ficar te picando o dia inteiro, ou então aquelas mulheres que ficaram de cabeça para baixo, amarraram a sua cabelo com uma pedra de mais de 5 quilos para seus crânios, cor cabeludo sair aos poucos, ou te rodar numa roda, que é onde vai passa prego, vai raspando a tua cara lá no prego, toda hora que você passa, vai ralando a sua cara no prego, vai te triturando, ou te arrastar numa caminhonete, vivo, amarrado só o pé. Você vendo suas carnes caindo, desgraceirando no asfalto. E aí? Você acha que vocês são crente? A pergunta é essa. Será que tem homem de Deus na terra? A pergunta é essa, pastores brasileiros. A pergunta é para vocês. Vocês estão preparados para o Evangelho de Cristo? Ou só esse banho de sol do Brasil de boa? A pergunta é essa.
Tem homem de Deus no Brasil, gente, para ter essa capacidade aqui? Quero que você me responda aqui nos comentários depois. Tem homem de Deus para encarar isso aqui? Irmãos, vocês não conhecem a fé. E foi o que o povo de Esmirna fez. Que o povo da Inquisição Católica fez. Falar é fácil, que tá aí agora no edredomzinho. Você não quer pisar o pé para fora do edredom. Quanto mais chegar lá e ver seu pé cortando uma maquita, cortando você aos pouquinhos, né? Então, essa fé genuína, esse poder para chegar à igreja, para chegar aos manuscritos em nossas mãos, a igreja de Esmirna sofreu demais. Uma igreja que é o meu exemplo. Se eu pego qual exemplo, qual igreja de Apocalipse? Esmirna. Eu sempre falei isso. Esmirna é uma igreja maravilhosa. Uma igreja de espelho para qualquer um. Uma igreja de solidariedade para a obra. Uma igreja de pessoas maravilhosas de congregar. Éfeso era cheio de poder. Tinha profeta demais em Éfeso. Aqui você pode ver que a igreja de Esmirna não tinha muito isso. Eles congregavam mais, temiam mais a Deus e sofriam mais na carne. Entende? Então, tem homem de Deus no Brasil? No tete a tete. Aí que tá o problema. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, morrer para que Jesus não é qualquer um. É uma fé, meus irmãos, totalmente fora do comum. Fora de qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida, é você entregar sua vida a Cristo em martírio. Então, é sério a coisa, deixar filho, deixar tudo, né, sofrer até umas horas, sabendo que ainda existe uma esperança de sair da terra e morar no céu, como Estevão e outros, né, que foram. Então, a igreja, né, de Esmirna, um exemplo de igreja, um exemplo de determinação, um exemplo de cristão. Parabéns a todos os irmãos que morreram em Cristo em Esmirna. Vocês estão de parabéns. É a minha igreja favorita dentro de Apocalipse, né? Chegou ali, Jesus avisou eles, mas eles não desistiram. Muito lindo mesmo, né? O que Jesus falou ali para Esmirna, né? Muito lindo mesmo. Não sofrerá o dano da segunda morte. Parabéns, vocês estão no céu. Se é que me ouve, não vai me ouvir, eu tenho certeza. Só Jesus. Então, eu vejo, meus irmãos, que cada igreja, ela titua um pouquinho da gente, né? Então, hoje é falastrão, hoje tem pessoas fofoqueiras na igreja, pessoas isso e aquilo, mas não tem pessoas de verdade mais. Acabou-se. É esse povo unido que morria junto com Cristo. Acabou, gente, acabou. Se hoje eu vou ver, hoje é só fofoca, é um querendo ser melhor que o outro, é outro querendo inscrito, like, outro profeta que profetiza por like. Aonde estão os profetas? Os profetas antigamente profetizavam pela vontade de Deus, hoje pela vontade do YouTube. Dá like pro meu canal crescer porque eu acertei a profecia. E aí vai, outros querendo ser mais que o outro fica um acusando o outro. E pipipipi, e pipapapapá, e bererê, e biribioroboró. Entende? Não tem mais. Acabou. Então não se engana nessa internet, gente. O YouTube não tem homens assim. Não vai ter. Esse pastor que você segue aí não vai morrer. Ele quer seu Pix. Ele não vai morrer. Não vai morrer, meus irmãos. Inveja, disse-me-disse. Acabou, não tem esse povo unido em uma só fé para morrer, né, nas prisões do reinado de Roma. Não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que espelhar qual igreja? Esmirna. Porque Esmirna é a igreja do Apocalipse. Tá, gente? Porque ela vai sofrer tribulação, tá? Esmirna é uma igreja que vai sofrer tribulação. É uma igreja que sofreu tormenta, e ainda mesmo deixou a sua própria vida para viver para Deus nos últimos dias. Olha, para você ter uma ideia. Pra vocês terem uma ideia como que Esmirna, né? Como que Esmirna, ela trouxe esse vínculo de poder. E eu acho muito lindo isso. Porque hoje não está difícil encontrar pessoas como os crentes de Esmirna. Muito difícil. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Bom, passou rápido demais. Acabou por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Estava gostoso, não estava? Estava ou não estava, meus irmãos? Irmãos, amados e crentes de todo o Brasil,
que nós vamos orar mesmo nessa noite, para que Deus possa trazer nós, né, essa graça que teve no povo de Esmirna, para a gente conseguir voltar a ser forte e também para que sabemos, né, o tanto preço que vamos pagar ainda pelo Evangelho de Cristo, quantas guerras, quantas lutas temos ainda para frente até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. A igreja ainda, né, preparando para o arrebatamento, para o último dia da morte, da nossa morte também, porque ser fiel até a morte, né? Então Jesus sempre falava isso, ser fiel até a morte, onde vocês morrerem, ser fiel. Quem gostou do ensino, quem achou a explicação maravilhosa, queria deixar bem claro para vocês se inscreverem no canal e também mesmo comentarem. Ontem eu pedi 300 comentários, cadê que as pessoas comentaram? Nossa, gente, eu fiquei tão triste com vocês, não comentam mais no vídeo, não dá like. Eu fico tão triste. Imagine Jesus lá no céu, né? Mas se fosse aqui eu fumando maconha, hein? Pastor Júlio, não trago aí. Nossa, já ia aquele aleijado lá, fofoqueiro, outro, sei lá, ia comentar. Pastor Júlio caiu nas drogas. Mas dando um ensino de poder, cheio do Espírito, é porque o mundo gosta de justiça. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo abençoe a alma de vocês, vocês cresçam, vocês busquem essa presença, como teve a fé do povo de Esmirna. Não desfaleça, povo de Deus, pois o que há de vir virá e não tardará. Amanhã, vou avisar vocês, fica ligado, você vai ter um ensino, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tempestade já passou e foi embora. E diante dessas nuvens, veja o sol que brilha agora. Eita, lembra, irmão? Filho, por causa de ti, eu a dos mares, e a potestade detenho nos ares. E pra você eu abro a porta da vitória. Chega de viver assim, fechado em cadeias. Estou contigo vencendo barreiras. Não és derrotado, use sua fé. Esta luta foi embora. Tome posse da vitória. Cante um hino de louvor. Já venceste a disputa. Saiba que em meio à luta eu te faço vencedor. Eu te aprovo nesta prova, glorifique, exalte, louve o meu nome. Sem parar, hoje lhe dou autoridade, revisto sua vida de poder, já podes cantar. Também dei um novo cântico, então louve Santo, Santo, Santo é o Senhor. Das trevas, lamentando o que resta do nada que te sobrou. Eu me levantei do trono, fui correndo sem encontro, fiz de você vencedor. Por você eu paro o sol, tempestade vira brisa, noite vira dia, eu detenho a lua. Vamos, igreja, vamos lá, todo mundo alegre, vai! É sua, a vitória é sua. Fechado em cadeias, se estou contigo vencendo barreiras, não és derrotado, use sua fé. Use a tua fé, igreja. Essa luta foi embora, tome posse da vitória, cante um hino de louvor. Já venceste a disputa, saiba que em meio à luta eu te faço vencedor. Eu te aprovo nesta prova, glorifique, exalte, louve o meu nome. Sem parar, hoje lhe dou autoridade, revisto sua vida de poder, já podes cantar. Também dei um novo cântico, então louve Santo, Santo,
Santo é o Senhor. Quando estava na escuridão das trevas, lamentando o que resta do nada que te sobrou, eu me levantei do trono, fui correndo sem encontro, fiz de você vencedor. Por você eu paro o sol, tempestade vira brisa, noite vira dia, eu te tenho. Deixa um comentário aqui. Eu quero comentário, hein? Quem não comentar não é digno do reino dos céus. Ó, é forte essa, hein? Deus abençoe. Espero ter gostado. Fica na paz, igreja. Me emocionei aqui. Sou muito sensível. Paz, igreja. O dedão chegou. Dedão. Paz. Deus abençoe com muito amor. Amém?